Cara, acabei de presenciar o primeiro empate em 0-0 do Campeonato Brasileiro. Bacana, o microfone para de funcionar do nada, que legal. Enfim, bacana, Dorival, 6 jogos sem ganhar. Até quando esse time vai ficar omisso? Até quando esse time vai ficar sem um padrão de jogo? Cara, de verdade, gente, não tem muito o que dizer desse jogo aqui. O que eu vou falar nesse pós-jogo? Pô, o Corinthians tentou, tocou a bola de lado, tentou encontrar espaço, o Corinthians tentou finalizar no gol. Cara, eu vou até citar os pontos positivos agora, porque depois só vai ter ponto negativo. Cara, Yuri Alberto, que bom que você voltou. Ele foi muito importante hoje, ele dá outra dinâmica para o nosso ataque. O Memphis ali fica muito parado, 99% de jogos, o Yuri não. Ele briga, ele recebe falta. Só hoje ele recebeu umas 5 faltas no mínimo, finalizou no gol, ele que trouxe perigo pro time, ele ajudou com muitos escanteios. Ele é muito bom, tá? Por mais que ele seja estabanado hoje, mais uma partida ele ficou estabanado, mais uma partida que ele não conseguiu pegar a bola com qualidade muitas vezes, mas ele foi muito bem. Eu gostei da partida do Yuri Alberto. Pra mim, ele, junto com o próximo jogador, foram os melhores. O Rodrigo Garro é o próximo. Eu acho que o Rodrigo Garro foi muito bem, tá? O Rodrigo Garro, ele construiu bastante as jogadas no meio campo junto com o Matheus Pereira, mas eu achei que o Rodrigo Garro, ele participou muito mais, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo ele conseguiu muitas chances boas, principalmente uma falta que ele chuta no travessão, o goleiro desvia e a bola vai no travessão. O jogo não teve muito mais do que isso no primeiro tempo, então para mim, Rodrigo Garro e Yuri Alberto foram os melhores em campo, junto com o Matheus Pereira e Alan ali, mas pra mim os dois foram os melhores. Hugo fez uma defesa difícil, mas fora isso, os dois melhores. Agora vamos falar um pouquinho do jogo. Primeiro tempo, uma merda. Primeiro tempo muito parado. O Corinthians tendo que propor o jogo é péssimo. O Corinthians precisou propor o jogo diante da Chapecoense, que estava para contra-ataque, assim como eu previ. Eles conseguiram algumas chances de perigo, porque, meu Deus do céu, vou até pôr o óculos de novo. Cara, o André Ramalho parece obeso, operado do joelho, correndo. Ele não consegue correr em direção à bola em linha reta. Ele teve um lance que, ao invés dele correr mais um pouquinho e tocar para trás pro Hugo rifar, ele deu um carrinho, mais uma chance de perigo pros caras. Ele não conseguiu ganhar um confronto. Quando eu falo nenhum, ele não conseguiu ganhar um confronto de velocidade pra cima dos caras. Ele não conseguiu ganhar um. Sabe o que é um confronto? Ele não conseguiu ganhar um. Todos os jogadores da Chapecoense conseguiram ganhar na velocidade de André Ramalho. João Pedro Tchoca tentando, não conseguindo segurar a bucha que foi o André Ramalho. Por isso que eu acho que um dos titulares tinha que jogar hoje, porque que partida péssima da linha de defesa. Eu achei que o Pedro Milans não fedeu nem cheirou. Eu achei que o Andileri foi mal nessa partida, ele tentou apoiar no ataque, ele não sabe muito bem fazer essa função, ele errou muitos lances bobos lá atrás, fez falta, entregou, se eu não me engano até a amarela ele tomou, entregou muitas bolas bobas para a Chapecoense, e fim do primeiro tempo foi basicamente o Corinthians tentando propor jogo, a Chapecoense não conseguindo segurar a bola, entregando a bola para o Corinthians foi a campo, inclusive eu esqueci de citar, com uma escalação bem mequetrefezinha, foi Hugo Souza, Pedro Milans, Andileri, João Pedro Tchoca e Ramalho, Alan, André, Rodrigo Garro e Matheus Pereira, Yuri Alberto e Vitinho. Vitinho nulo na partida, mas vamos continuar. No segundo tempo, gente, o Corinthians nos primeiros 10 minutos ali morreu, tá? A Chapecoense atacando muito mais, o Corinthians tentando e não conseguindo. No segundo tempo o jogo foi mais dinâmico, tanto chances de lá quanto chances de cá. O Yuri Alberto deu alguns chutes muito perigosos, a Chapecoense atacou bastante o goleiro Hugo, tanto que muitas bolas nas costas do Andileri, muita bola nas costas do André Ramalho. O Corinthians não conseguiu propor jogo na Chapecoense. Aí eu pergunto pra vocês, olhando no olho de vocês, cara, eu assisti o jogo do Flamengo, foi 3-0 pro Flamengo, o Flamengo jogando com 50%. O Flamengo esse que fez um gol no primeiro tempo, 10 minutos do segundo tempo já tinha feito 3-0 e já estava segurando a partida da melhor forma. Aí eu te pergunto, esse time não era o titular, evidentemente, mas vai conseguir tancar o Flamengo? Perdeu pro Palmeiras esse ano, não conseguiu ganhar nenhum clássico. O único jogo que ganhou foi do Flamengo, mas um Flamengo do Felipe Luiz que estava mal no campeonato, e a gente tem que ver se o Corinthians vai conseguir lidar com esse time no domingo. O Corinthians já está com metade de pontos a menos que o São Paulo e o Palmeiras, que estão brigando pela
liderança do campeonato. Vocês têm ideia do quão ridículo é o Corinthians com 7 rodadas já tá com o dobro a menos que os caras? O Corinthians tomou no tático do Curitiba, o Corinthians tomou no tático da Chapecoense, porque a Chapecoense foi com o intuito de empatar, conseguiu empatar, por momentos quase conseguiu vencer. O Corinthians não conseguiu fazer resultado tentando propor jogo contra o Santos. O Corinthians não conseguiu ganhar do Palmeiras jogando melhor que o Palmeiras. O Corinthians jogando melhor que o Santos, inclusive, também. O Corinthians não faz mais um bom jogo. Não faz bons jogos. E isso é culpa do Dorival ou culpa dos jogadores? Pra mim, vai muito da culpa dos jogadores não quererem jogar esse jogo. É mais um jogo que eles não colocavam o pé na bola, eles não buscavam. Eu vou criticar sim o gramado sintético, vi o Matheus Pereira usando isso como desculpa. Não sou eu que tô jogando lá, então eu não trato isso como uma desculpa evidente, mas o Corinthians em gramado sintético, em gramado não sintético, não rende. É só vocês verem contra o Coxa. Tava no gramado sintético lá? Não tava. Não foi o Matheus Pereira que deu declaração naquele jogo, nem teve sobre isso, mas o Corinthians tomou um nó tático do Curitiba, não conseguiu desempenhar, hoje não consegue desempenhar há muito tempo. Essa volta pós-eliminação para o Novo Horizontino está patética. O Corinthians não consegue ganhar de ninguém, não consegue se impor pra cima de ninguém. Eu presenciei o pior jogo do Brasileirão até agora. Eu assisti jogos que foram infinitamente melhores que esse. Santos e Internacional foi mais divertido de assistir que essa bosta desse jogo. E, gente, eu não tenho muito o que dizer. No segundo tempo, chance de lá, chance de cá. Tanto a Chapecoense quanto o Corinthians tiveram chance de vencer, mas o Corinthians propôs mais o jogo. Se eu tiver que dizer alguma coisa do Corinthians, é isso. O Corinthians propôs mais, conseguiu dar mais passe de bola, aquele passe de canto, de lado, que não resulta em nada. O Yuri Alberto, muito bem, isso é bom para domingo. Vamos ver como o Corinthians vai se portar no domingão. Eu vou fazer um vídeo amanhã, muito provavelmente, sobre esse grupo da Libertadores do Corinthians e dar uma pincelada sobre os demais grupos. Espero que vocês estejam por aqui. Obrigado para quem assistiu esse vídeo. Desculpa, eu não vou conseguir dar uma análise muito completa para vocês, porque o Corinthians literalmente não fez por merecer. O Corinthians não conseguiu chutar direito a gol, não conseguiu fazer boas jogadas. O goleiro da Chapecoense, é bem verdade, trabalhou bem hoje, mas se o Corinthians tivesse um time competente de verdade, a bola que o Rodrigo Garro tava ele e o goleiro Catu teria entrado. A falta do Corinthians eu não julgo, mas se o Corinthians tivesse um time realmente capacitado, se você ver o banco do Flamengo, o banco do Flamengo, o Emerson Renato estava jogando hoje, seria melhor que o Pedro Milans. Às vezes, em alguns momentos, melhor que o Mateuzinho. Eu tô com zero expectativa. Pra mim, o Corinthians ia fazer pelo menos um golzinho hoje. Não conseguiu fazer nada contra a Chapecoense. Com todo respeito à instituição, toda a história dos caras campeões de Sul-Americana. É um time, nesta data de hoje, muito fraco, muito ruim, vai brigar pra não cair. O Corinthians conseguiu a proeza de empatar com um time que vai brigar pra não cair. É isso, tamo junto. Se você gostou da minha irritação, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado para quem acompanha até aqui. Desculpa pela minha irritação hoje. Não vai dar pra fazer uma análise muito mais aprofundada pra vocês. Eu prometo que no domingo vai sair pós-jogo, vai sair pré-jogo. E vamos ver como o Corinthians vai se portar. Eu espero que bem. Tamo junto, rapaziada. Obrigado para quem veio até aqui. É isso, grande abraço e até o próximo.